no ar, bem-vindos ao quinto episódio do nosso podcast, do CarFind. Este é um episódio muito especial, não é? Temos o nosso amigo Daniel connosco, traz-nos um orçamento um bocadinho mais permissivo. Antes de mais, ajudem-nos a ajudar-vos, não se esqueçam de fazer like, comment e subscribe, há de aparecer algures por aqui. E sem mais demora, acho que vamos conhecer o pedido de Daniel. Daniel. Olá, caros colegas, e muito obrigado pelo vosso convite para participar nesta vossa mistura automobilística do preço certo com o querido Mudei a Casa. Este é o carro que eu costumava conduzir no mundo pré-pandémico. É um Alfa Romeo 159 SW, nesta cor fantástica que é cinzento Vesúvio com um toque de poeiras africanas. Este carro tem um defeito muito grande, que é, a não ser por herança, ele não é meu. E eventualmente a pandemia vai acabar e nós vamos ter de enfrentar a realidade de que temos que ser adultos e o meu orçamento limitado, mas eu diria que exagerado já, de 30 capas, não me vão conseguir dar muitas das experiências que este automóvel me deu nos anos em que eu o conduzi. Se calhar uma das coisas que eu mais aprecio no automóvel e que eu gostava de ter no meu próximo automóvel é o facto de que tem uma certa personalidade, mas é ao mesmo tempo um bocadinho discreto. Eu gostava de ter um automóvel que não salta à vista do comum dos mortais. E por isso, eu gostava que o meu próximo automóvel não fosse um BMW e também, mas por outros motivos, também não fosse um Seat. Seat principalmente porque a quantidade de azeite que eu teria que comprar extra para conseguir ter um Seat seria... Uma das coisas que eu mais gosto neste carro e gostaria que se traduzisse no meu próximo automóvel é a dinâmica de condução, o quão divertido ele é. E é um carro que na realidade é bastante rewarding. Ou seja, depois de conhecer este automóvel, este carro acaba por ter uma dinâmica de condução fantástica. Principalmente em curva, é um carro bastante divertido. Os 120 cavalos, que é algo que para mim seria um mínimo no meu próximo carro, penso que não são suficientes para este carro, principalmente por causa do peso que ele tem. O tempo de 0 a 100 também não é nada para escrever ao Pai Natal. No entanto, isso é algo que eu sinceramente dispenso totalmente num automóvel novo. Aquela diversão em curva, a segurança, principalmente, é algo que eu, para ser sincero, em todos os outros carros que eu conduzi, a não ser uns que são efetivamente declaradamente desportivos, é algo que eu não obtive e que eu sinto que se calhar com um limite de 30 capas não vou conseguir. Daí eu recorrer a vocês e à vossa imensa sabedoria e sapiência. Por outro lado, eu sinto que depois da pandemia os consumos se calhar vão deixar de ser tão importantes, porque eu sinto que vou fazer muito menos viagens diárias de commute, provavelmente trabalhar de casa. E para ser sincero, este automóvel, se conduzido da forma correta, e apesar de ser diesel, já não é a coisa mais económica. Outra coisa, se calhar muito importante e que eu abdicaria deste carro é o tamanho. Isto é um SW, Station Wagon, Estate, e para ser sincero, eu acho que só umas 2 ou 3 vezes é que tirei partido desse tamanho. Em todas as outras situações, principalmente quando ando à procura de estacionamento nas cidades, acaba por ser um problema maior do que uma vantagem, e isso é algo que eu se calhar abdicaria neste carro, principalmente porque qualquer carro com assentos reclináveis vão totalmente cumprir com as necessidades que eu tenho de espaço, ou que se calhar alguma vez vou ter. Outra coisa que eu preferia no meu próximo carro é que ele não fosse nem um SUV nem um crossover. Uma coisa má deste carro na realidade é que ele é bastante baixo, a distância ao solo é bastante baixa, o que lhe dá uma dinâmica em curva melhor, mas ao mesmo tempo nas estradas do fim do mundo, mágicas, onde eu moro, acaba por fazer com que muitas vezes, devido à suspensão, que também é interessante,
com o carro toque no chão. E este carro não é bom para subir passeios, eu já tentei, de propósito e sem querer, e posso atestar e confio em mim que não é um bom carro para subir passeios. E para ser sincero, também não estou à espera de fazer off-road, e por esses motivos, e porque não gosto do design e porque acho que são um bocado desnecessários, SUVs e crossovers são algo que eu não gosto e que preferia que o meu próximo carro não fosse. Penso que estão incluídas aí todas as características. Falta uma, e muito importante. Também espero que o meu próximo automóvel não seja branco. Isso é uma cor reservada aos frigoríficos e não vamos querer estragar a tradição. Muito obrigado, fico ansiosamente à espera dos vossos conselhos. Bom, então ficamos todos a conhecer este documentário que o Daniel nos fez. Ele está mesmo empenhado nesta causa. Não nos enviou apenas o vídeo, mas fez-nos um documentário com um valor de produção acrescido. Sem mais demoras, João Areias, apresenta-nos as tuas soluções. Ora bem, antes de mais eu gostava de parabenizar o Daniel pela sua herança. Portanto, este carro já foi aqui trazido ao nosso fórum, se bem se lembram, pela minha pessoa, óbvio. Portanto, sem mais delongas, eu vou passar a dar-vos então as pistas para a máquina que eu encontrei para o Daniel. Ora bem, o Daniel fala na dinâmica da condução. Portanto, eu assumi que o Daniel queria um carro a gasolina, onde pudesse ter aquele espírito de corredor. Posso-vos adiantar que é um bloco 1.5 com 152 cavalos. Tem alguma pista? 1.5, 152 cavalos. Eu vou apostar Honda. Ora, a tua aposta, Rodrigo, é Honda. Francisco? Eu sinto-me tão tentado porque esse 1.5 cheira-me a 1.5 TSI, 150 cavalos, mas é muito estranho esse 152, portanto acho que vou confiar um bocado na opção do Rodrigo, na Honda. Também vais para a Honda. Ok. Eu vou dar-vos só aqui mais alguns detalhes. Não vos vai ajudar a chegarem ao modelo. Exatamente, mas vou-vos dar a mesma. Portanto, é o habitual. Exato. Portanto, este carro é de 2019 e tem 5.100 km. Ok. E eu fiquei 4.800 euros abaixo do orçamento do Daniel. O que lhe dá uma margem excelente. Portanto, o preço deste... Mas que não quiseste aproveitar, foi? Não, assim dá tempo. Dá tempo. Tempo não. Dá espaço, dá margem para o Daniel gastar em gasolina. Vamos perceber. E para ir cortar o cabelo. Para ir cortar o cabelo que ele estava a precisar. Isso é verdade. O Daniel precisa de um grande corte de cabelo muito estilizado. Eu acho que esta margem que tu nos trazes, no fundo, reflete o facto de que esse carro se calhar não é muito fiável. 4.000 euros em reparações. Assim, posso-vos dizer que, em termos de fiabilidade, este carro está muito bem cotado, mas efetivamente a manutenção é elevada. Portanto, estes 4.000 euros de margem vão ajudar também nessa parte. A minha escolha foi uma Volvo V40 Cross Country. Isto porquê? O Daniel fala aí no vídeo de que pretendia uma distância ao solo um bocadinho maior para enfrentar as estradas sinuosas de Vila Cova de Carros. Ok, temos aqui a viatura perfeita. Combina uma altura ao solo e um ar mais de Jeep, com a dinâmica de 152 cavalos e o motor a gasolina. João, O que é que vocês acham? diz-me uma coisa. Ali no documentário que o Daniel nos enviou, produzido pela Universal, tu por acaso não atentaste na parte em que ele diz que não aprecia crossovers? SUVs e crossovers. Isto não é um crossover. Não. Isto é um cross country. Agora é assim, João, assim, tu sabes que eu tenho um ponto mole por estes Volvos, adoro-os, mas quando alguém me diz de condução desportiva, não é isto a primeira coisa que me vem à mente. Pois não, exatamente. Okay? É verdade, mas eu tentei encontrar aqui um ponto médio onde juntasse, portanto, a dinâmica de condução, a distância ao solo e a presença. Digamos que este carro não se vê muitas destas máquinas precisamente com esta configuração. Isso é verdade. E é o carro, continuo-te a dizer, o carro é
absolutamente espetacular. É lindíssimo, para começar. Grande escolha a nível estética. 2 thumbs up, só por isso. Obrigado, Chico. Agora, lá está, não é... Olha, citando uma coisa que eu costumava dizer muito em relação a um carro que tive, nada neste carro me incita a ser desportivo. Verdade, mas incita-te a subir uns passeios e a De tentar... propósito ou sem querer. Exatamente. Não sei. E tentar sair um pouco do asfalto. E para ser sincero, também não estou à espera de fazer off-road. Assim, pronto, vá. Vila Cova de Carros, de facto, tem essa situação, não é? Mas se tu queres ter um carro desportivo, pronto, também faz aqui o trade-offzinho. É porque assim, o Daniel, digamos que o carro do Daniel não é também um desportivo, aliás, é um familiar, e ele apresentou-nos alguns problemas nas deslocações, portanto, nas estradas de Vila Cova. Portanto, eu penso que aqui seria a melhor equilíbrio. Contudo, a minha segunda escolha foi muito a parte do que vocês estavam a dizer. E quando eu digo muito, foi um Honda. O quê? Ok, Honda. Eu percebi Renault. Eu assustei-me por um momento. Ora, eu acho que já chegou o último episódio, tá bom? Aliás, eu tive uma semana dolorosa para recuperar desse mesmo episódio. Portanto, por favor... Ora bem, como é que eu reajo a esta situação? Eu de nós os três... Força. Eu ainda estou aqui a processar a situação. Eu vou dizer, João, acho que este carro fica muitíssimo bem com a t-shirt que o Daniel nos apresentou. Eu acho que sim. Aliás, as minhas escolhas foram um pouco a par da indumentária do Daniel. Ele estava muito descontraído, portanto o carro tem que ir ao encontro também da imagem descontraída que o Daniel nos apresenta. Mas características é que te puxaram ao Honda? O Honda, portanto, é um carro diferente. Isto, tendo em conta o que o Daniel falou acerca do 159, ele não ia gostar de ter um carro onde ele o parasse no estacionamento e visse outros 30 iguais. Este carro demarca-se, portanto, aqui pela descrição. Em termos de fiabilidade, é Honda, portanto, podemos contar exatamente com isso. Tem 129 cavalos, portanto está acima dos 120 mínimos apresentados pelo Daniel, e é um carro que tem o seu pedigree de corrida, não nesta versão, naturalmente, mas já tivemos a oportunidade inclusive de sentar o rabinho no Type R e perceber que é muito interessante. Ora bem, eu acho que já tenho uma reação preparada a este Civic. Por favor, Chico, apresenta-nos a tua reação. Atenção, o carro é à prova de bala. Estes carros são à prova de bala. Pronto, vamos tirar isso já da frente. Onde é Honda, não há maneira como contestar isso. E não vai dar problemas, vai ser um carro espetacular. Onde é que estão os meus gripes com este carro? O infotainment, eu acho que a Honda faz infotainment, não faz tão maus como a Toyota, mas está lá quase. E em segundo lugar, correndo o risco de soar repetitivo, é o mesmo argumento do Volvo. Nada nesse carro me incita a ser desportivo. Esse é o carro que eu usaria para ir buscar gente ao lar da reforma. Atenção, olha bem para este carro. Eu aí não sei se concordo tanto contigo. Os Civics têm um certo cariz desportivo. Exatamente. Aliás, é verdade. Se formos ali aos anos 90... Temos, portanto, mas eu agora pergunto-vos. O Daniel não é exatamente do aço. Pronto, mas agora pergunto-vos: que pessoas é que vocês veem a conduzir estes Civic? O Daniel. Ok, João. Opa, é que eu não consigo ver o Daniel a conduzir este Civic. Eu consigo vê-lo a conduzir este Civic no dia em que ele se inscrever no Lar do Bom Repouso, em Paredes, e pronto, tem aquele que tem o carro, depois leva ao... Eu não sei, mas as pessoas mais velhas que tu conheces têm claramente um ar muito desportivo, Chico. João, e depois leva a Odete, porque quem tem um Honda deste claramente vai ter que ter uma mulher Odete, a ir comer um pastel de chaves que ele descobriu com os amigos que é o melhor pastel de chaves da redondeza. Não, mas todo o resto, acho que entre os dois que tu apresentas, eu gravito naturalmente mais para o Volvo. Acho que se vamos abdicar do fator desportivo, porque acho que estes carros implicam tu abdicares um pedaço disso, o Volvo é claramente o melhor carro. É o carro com o ar mais jovem dos dois, eu acho. Quase que aposto que é mais seguro.
Isso está certo. Acho que vou-te ser honesto, acho que quando chegar à altura de tu venderes este carro vai ser mais fácil vender o Volvo do que vender o Honda. Sim, nesse caso, daí também o Volvo ser a primeira opção. É um carro que vai segurar muito melhor o valor, obviamente. Tem também uma procura no mercado muito maior do que os Hondas, não é? Portanto, valerá sempre mais no futuro. Mas com isto e com tantas críticas ao desportivismo dos meus carros, eu estou curioso quanto às vossas escolhas. Portanto... Bom, eu vou-me avançar então, e mais uma vez eu trago duas opções. E agora, falando para Daniel, eu trago-te aquilo que eu comprava se fosse a tua pessoa e aquilo que se calhar faz mais sentido. Portanto, tu depois vais decidir. Eu, João, percebo a escolha do crossover /SUV, porque, e falo por experiência, dá um descanso enorme quando estamos a circular em estradas com menos condições, não é? Assim, eu costumo conduzir um SUV todos os dias, bem sei que ele tem a dinâmica de um pão de ló ao pé de um hatchback normal, não é? Não é por nada que o Countryman costumamos dizer que é um Mini com problema glandular, até pode estar mais ou menos em forma, mas nunca vai ser tão ágil quanto os mais pequenos, os amigos mais pequenos. E por isso, vou começar por aquilo que eu comprava, se fosse o Daniel, se estivesse nos pés do Daniel, e vou começar a dar-vos as pistas. Este carro tem 19.500 km, é de 2017, tem 160 cavalos. Nossa. E é um 2 litros. Nossa. Diesel ou benzina? Benzina. Estou a gostar do que estás a falar até agora. Quem é que se atravessa desde já? Quando falaste nos 160 cavalos, eu, por momentos... eu acho que pensei que seria um 595, mas 2 litros. 595. Por acaso andei a cheirar os 500. Confesso que andei a cheirar os Fiat 500, porém não são carros, não são sleepers, não é? São carros que gritam a sua presença, e acho que isso não era aquilo que o Daniel procurava. Se bem que condizia com a t-shirt do Daniel. A personalidade dele, eu também achei. Francisco. Um 2 litros, 163 cavalos, é isso que estás a dizer. Ok, 160. benzina. 2 litros. Benzina. A gasolina. Cheira-me MX5. Ora bem, Francisco Alves está corretíssimo. Okay. Trata-se de um Mazda MX5 MZR 2.0. Não. Porquê que eu escolhi este carro e esta configuração em particular? Estes carros são o santo grau da dinâmica, não é? Eu não preciso dizer muito. 160 cavalos, 1000 kg, a mãe das caixas manuais, um centro de gravidade baixo, tração traseira, está tudo dito, não preciso dizer mais nada. E depois, sendo um carro com presença e carisma, não fica no estacionamento a gritar com quem passa, como, sei lá, um Civic. Estes carros vêm muitíssimo bem equipados nestes níveis, trazem um infotainment interessante, trazem colunas Bose nos encostos de cabeça, bancos aquecidos, uma cana de pesca, 4 laranjas, tudo. Melhor do que isso, traz aquela caixinha manual da Mazda. Exatamente. Aquela caixinha manual da Mazda. E são fiáveis a dar com pau. Têm os seus bits and bobs, como todos os carros têm, mas sabemos que a Mazda é uma marca com bons índices de fiabilidade. É sim. Quais são as desvantagens? Eu não posso deixar de notar que não cumpriste com a distância ao solo. Aliás, tu conseguiste ficar mais próximo do solo. E não só. Lá está. O Daniel aí alguns fala que ele poderia ir para um compacto desde que baixasse os bancos. Portanto, eu penso que o Daniel pretendia um carro com mais 2 lugares. Passional. Isto é uma compra 100% passional, eu tenho noção disso, e ia chegar aos pontos negativos, que são exatamente o facto de ser baixinho, mas não tem problema nenhum, esteja à vontade. A boa dinâmica num carro acaba sempre por ter este revés. E depois não é a coisa mais versátil que o mundo já viu, efetivamente, mas também é por pouco. Vá. Nem é isto. Olha para o Daniel, tu achas que um tipo que se apresenta daquela forma, a versatilidade é um eixo basilar na vida? Exato. Eu acho que não. Ele precisa de espaço para tirar uma mochila para a mala. Não, se ele fosse versátil, ele usava calças com bolsos. Ele usa calções que não têm bolsos. Onde é que está a versatilidade aí? João, isto é o nosso momento Sherlock. Nós temos que dissecar a pessoa.
Ir ao fundo, ao Ok, âmago, Chico. que ela Ok, Chico. verdadeiramente Eu deixo isso para ti, que tu concluís essa tarefa com distinção. Claro. Aquilo que se calhar é mais sensato para o Daniel, eu vou dizer-vos aqui que custa 26.900 euros. Ok. É diesel. É diesel. Logo vi. Tem 60.756 km. Uhum. É de 2017 e tem 150 cavalos. Ok. Chutai. Diesel 150 cavalos. Ora bem, eu sei que o Daniel não quer. Não é muito BMW. Qual é a cilindrada? É um 2000 para ser 150, é um 2000, certo? A cilindrada não vos posso dizer porque vocês vão adivinhar, por isso vou simplesmente enviar as fotografias. Já acabou aqui o jogo, vamos lá. Acabou a brincadeira, não vale a pena. Meus amigos, Alfa Romeo Giulia 2.2, 150 cavalos. Ora, falai de português. Agora falamos a sério. Ora bem, pontos a favor. Todos. São dois só. É um Giulia Ponto. e é um Giulia. Ponto. Bom Tudo ponto. dito. Bom ponto. Agora, brincadeiras à parte, é um carro que mantém todo o carisma e aumenta a dinâmica e sobretudo a fiabilidade da 159. No fundo é a evolução da espécie. Oferece mais versatilidade que o MX-5, mas a pergunta é: será que precisas mesmo dela, Daniel? Pontos negativos. É um Giulia. E o segundo ponto negativo é um Giulia. E nós desvaloriza já como tivemos experiência suficiente com o Giulia para conhecer estes pontos, que passo a citar. O infotainment não é o mais espetacular que já espetaculou, apesar de não nos deixar mal. Este carro é bastante mais usado que o MX-5, estamos a falar de 60.000 km para 19.500 km do São mais 40, MX-5. são mais 40 mil. E muito sinceramente é uma banheira para quem normalmente anda sozinho. É lindíssimo. É lindíssimo. Acho que nenhum carro deste segmento alguma vez me fez sentir tão especial sentado ao volante quanto este. Se bem que eu gostaria de experimentar o Jaguar XE, mas mesmo assim acho que este carro está no ponto. Posto isto, olhem bem para ele, é um Giulia, e é um senhor Giulia. Olhem para esta configuração, não é? Mas está com a configuração interessante. Eu acho que não é? o Giulia aqui no fundo é quase como adotar um labrador bebê. Ele vai roer o sofá, ele vai acordar-nos de manhã a ladrar, vai ser impossível passeá-lo numa linha reta com sossego. Mas depois vamos olhar para ele e vamos receber aquela lambidela de quem fez a asneira e sabe que fez a asneira. E não vamos conseguir ficar chateados. Exatamente, nós não vamos conseguir ficar chateados. E no fundo, quer dizer, eu próprio me estou a convencer com este discurso A comparar relativamente ao Giulia. E por isso, se calhar, está na altura de vocês me interromperem e dizerem um bocadinho mais sobre o que acham deste carro. Eu acho que pronto. Este conclui o episódio do Carfind, do que o Giulia é o Giulia. Vamos passar agora para o nosso patrocinador, que é a Alfa Romeo. Não, até agora, eu por acaso estava Team João, acho que o Volvo era a opção mais sensata. Mas o Giulia é Giulia. Não há. Primeiro é um Giulia, segundo é um Giulia. Francisco, diz-me uma coisa: algo apareceu-te este carro nas tuas pesquisas? Várias vezes. Eu pensei várias vezes. Então pronto, então acho que é algo como aos três. João, até te digo. Eu penso nesse carro sem serem pesquisas. Eu penso nesse carro no âmago do meu coração. Esse carro. Eu acho, vamos prestar um corte de edição aqui. Problemas Não, técnicos. é assim, eu acho que aqui os três temos uma relação especial com o de Giulia, até porque este não, mas um de Giulia idêntico acompanhou-nos numa epopeia, né, por terras alemãs, portanto. Cerca de 2.000 km de autoestrada alemã, foi muito interessante. Portanto, temos uma relação especial. Portanto, eu não tenho nada a dizer sobre este carro. Eu comprava. É assim, se quisermos ser picuinhas, pronto, um espaço atrás para 3 pessoas, eu prefiro estar numa cela de prisão. É verdade. Mas a mala, não digas mais, porque se nós formos para o MAS vamos voltar a babar-nos todos. O carro tem falhas, aquele infotainment não sendo tão mal como o do Honda e o da Toyota, pronto.
E eu já por várias vezes vos ouvi dizer, e passo a citar, eu para comprar um Julia tem que ser com o ecrã em condições, não pode ser com aquele ecrãzinho de Game Boy que eles trazem. Por acaso não reparei aqui, mas eu penso que este traz o ecrã decente. Em condições. Sério? Claro, eu procurei isso no Julia que encontrei. E depois, de facto, a mala não é a mais amigável, digamos. Posto isto... Eu não acho que a mala seja má. Acho que o acesso à mala é que é mau. Mas, posto isto, há todos os fatores positivos. É de longe o carro do seu segmento com mais charme e carisma. Eu acho que não há... Mesmo o XE, que é um carro que eu gosto mesmo muito, acho que não tem o charme disto. Não tem. Mesmo. Francisco, isto é desenhado pelos italianos, portanto, e sabemos que os italianos no que toca à estética estão lá em cima. Falham depois na parte mecânica. A questão é que... Os italianos, deixa-me só fazer aqui um interregno, os italianos também nos trouxeram uma maravilha chamada Alfa Romeo Arna. Não sei se tu te lembras deste carro. Isto foi um Alfa Romeo dos anos 90 que consistia numa colaboração entre a Alfa Romeo e a Nissan, tanto italianos e japoneses, em que toda a parte mecânica ficou a cargo dos italianos e toda a parte de design ficou a cargo dos japoneses. E, portanto, surgiu-nos isto. Ok? Continua, por favor. Uma bela caixa de fósforos. Bom, o que eu vos tenho a dizer é que este é imperfeitamente o carro perfeito. Acho que é, nem mais. Acho que é a melhor descrição que tu podes dar de um Julia. Não há outra forma. Agora, tem falhas como qualquer outro carro, tem. Pronto, alguns acabamentos e materiais não estão ao nível dos alemães, nem de perto nem de longe. Por muito enfadonho que seja, não, tu entras num Audi A4 e tu sentes que ele está um bocadinho melhor montado e que os materiais estão melhor selecionados, ou até no Série 3 do que neste carro, mas tu passas isso, como estavas a dizer, e bem. E pronto, eu posto isto, se calhar vou passar as minhas opiniões, porque sinto-me muito tentado a fechar o episódio aqui com o Julia, e eu fiz aqui um trabalho bastante não é? O Rodrigo foi maldoso ao trazer este carro aqui para o Foi, porque isto é uma sacanice o que se fez agora aqui, porque agora fechava-se o episódio e acabou, íamos todos para casa. Saímos do estúdio, como se nós tivéssemos um estúdio. Saímos do estúdio e íamos para casa. Bom, ora bem, meus senhores, eu, perante a situação do Daniel, eu vou-vos apresentar primeiro o meu runner-up, a minha segunda opção. Eu explico porquê. Eu pronto, deixei-me ir um bocado com o nosso maior orçamento de sempre até agora. Chico, deixa-me só interromper nesse ponto que tanto eu como o Rodrigo poupamos cerca de 10 mil euros ao nosso orçamento, portanto. Mas eu também poupei. Para 10 mil euros? Mais ou menos, mais coisa. Nós poupamos 10 mil euros, andamos na média dos 4 mil euros abaixo do orçamento. Não, sabes que o João já está em modo comercial. Nós garantimos uma poupança de 10 mil euros, mas tu propões um carro de 25 também para meter nojo. Aquela velha, não é? Tem full... Ele está com os arredondamentos. É full extras, mas vem com assentos em tecido, não é? Ora bem, a primeira coisa que eu pensei, eu vou-vos dizer, vou-vos dar pistas, é 2018. Tem um belíssimo motor com 131 cavalos. É muito específico. É um 1800, tem 47 mil quilómetros e é a benzina. Custa a módica quantia de 23.990 euros. É um 1800 com 131 cavalos a gasolina? Não, desculpa, penso que é um 1500. Penso que é um 1500 com 130. Eu já confirmo. Ou seja, é turbinado, certo? Eu já confirmo. É um 1500. Não. É naturalmente aspirado. É. Um 1500 naturalmente aspirado com 131 cavalos. Ok. Curioso. Qual é a nacionalidade desse bicho? Vou dizer como vocês adivinham. Eu vou simplesmente postar as fotografias aqui. E portanto, não fôssemos nós, eu simplesmente não quis ir para o 2 litros, porque acho que o 2 litros é excessivo. Acho que a versão mais pura que tu tens é mesmo este 1500 Sky Active, é um Mazda MX-5. Eu também escolhi uma cor mais sóbria, porque, como eu disse, ele queria um carro mais understated. Eu sei que o MX-5 salta um bocado à vista, mas acho que nesta cor fica nel ponto. Mais discreto. Exatamente. Certo. Como tu disseste, todos os argumentos disseste bem. O carro é
o carro essencial do condutor, dinâmica de condução 1100%, mas por outro lado, por este preço e com esta cilindrada, é um cheap thrill. Ao ser um carro naturalmente aspirado, é mecanicamente mais simples, a manutenção, como disseste bem, é relativamente simples, não há aqui grandes problemas que possam acontecer, e ao mesmo tempo, ao ser um carro discreto, é um carro com presença. Vai-se num parque de estacionamento, o carro, pronto, chama-te a atenção. Francisco, uma pergunta rápida. Qual é o preço do teu MX-5? 23.990. 23.990. De que ano é que é? Como é que é? Só para eu comparar aqui com o meu, para Ele é vermos do comparativo dos MX. Ele é de 2018. Ele tem muito mais quilómetros que o teu. Tem 47.000. 47.800. Custa os 24. E é o 1.500. Custa 24? 23.990. Pronto. Sim, o meu custa 26.250. É de 2017 e tem 19.500 km. Mas aquilo que me levou, confesso, a este 2 litros não foi tanto o motor, porque efetivamente eu concordo contigo, 130 cavalos num carro que pesa 1000 kg chega perfeitamente. Nós já experimentamos o MX-5 e é um kart autêntico, cola nas curvas, a dinâmica é espetacular com 130 cavalos. Aquilo que me levou para os 160 cavalos, além dos pozinhos extra que existem sempre, não é? E de se poder bater com muito 3 litros de diesel por aí anda, com um motor muito bem mais pequeno, é o nível de equipamento, porque normalmente estes carros, como vêm escolhidos ao lote, os 1.5, têm sempre esta mesma configuração, não variam muito, e por isso, como este MX-5, há outros 30 no mesmo parque de estacionamento. A questão é, o outro MX-5 diz, eu só ia dizer, acho que não há outros 30. Eu percebo a questão da compra a lote, eles vêm todos iguais, mas eu agora faço esta pergunta: quando é que foi a última vez que vimos um MX-5 destes, pelo menos? São carros relativamente raros, mas eu percebo aquilo que tu dizes. Ao ser comprado a lote, torna o carro um bocadinho menos especial, e isso eu tenho, é um ponto que eu tenho que te dar, certamente. Eu, como te disse, simplesmente escolhi este. Eu senti muito tentado a ir para um exatamente igual ao teu. Além de mais, vi várias vezes o mesmo anúncio que tu fizeste. Eu passei por ele várias, porque acho que o carro é lindíssimo, acho mesmo, mas recaí muito para a lógica da dinâmica. Mas como eu disse, esta é a minha segunda opção, e por uma questão muito simples. Este carro, se não andar com frequência mais ou menos 2 semanas, temos que ligar um booster à bateria. Há casos disso. Nós sabemos, a Mazda, o carro é fiável, mas nós sabemos que os custos de manutenção da Mazda não são propriamente famosos. São um bocadinho mais altos. E eu ia... Pronto, há aqui uma questão que eu pus, que é a questão da versatilidade e do conforto, mas eu também, na minha primeira opção, mandei isso pela janela fora. E, portanto, é um problema que vai subsistir na minha primeira opção. E eu, na minha primeira opção, eu vou-vos explicar. GT86? Quem me dera. A minha questão é a seguinte. Eu, com o Daniel... Eu olhei para o Daniel e eu pensei, um homem destes, com um cabelo destes, que faz um vídeo que ele sabe que vai ser posto para os milhares de milhões de pessoas que regularmente veem o nosso podcast religiosamente, como é que alguém aparece de calções de banho e com esta à vontade? Isto é um homem claramente que se está a marimbar completamente para os aspectos e para aquilo que as pessoas acham dele. E portanto, meus senhores, eu optei por uma viatura 1.4 turbinada, 165 cavalos, de 2020, com 900 km a benzina, que ascende, 500X. que ascende a 26.750. Não é um 500X. Mas é um Fiat. Eu acho que também apostava nisso. Tecnicamente 140, cara. Tecnicamente não é um Fiat. Mas é do grupo. Tecnicamente não é um Fiat. É um Abarth. Ok, é um Ferrari. Tecnicamente é um Ferrari. Não. Ou é um 500 Abarth ou 124 Abarth. Mas o meu dinheiro está nos 500 Abarth. Meus senhores, eu vou-vos enviar as fotografias. Primeiro vou-vos dizer o que é. É um Abarth 595 1.4 T-Jet pista, com uma vantagem que eu vou-vos apresentar, porque este carro eu escolhi exatamente pela configuração. É que o Daniel, se andar com os calções de banho dele e com o cabelo dele neste carro, não só... Ok, deitando. Eu acho que há pormenores em amarelo ali. Vais-me dizer exato. Eu não vi! É o carro, eu lamento. Isto é o Daniel em formato carro.
Isto é Este carro é lindíssimo. Isto é o Gosto Daniel. imenso desta configuração. Gosto imenso. Eu passei pelos 500 também. Por acaso não apanhei um com esta configuração. Este é o Daniel com 4 rodas. Eu lamento, a sério, eu queria muito que o MX-5 ganhasse, mas eu olhei para isto e eu vejo o Daniel a sair deste carro nos seus calções de banho e subitamente tudo encaixa, percebem? Tudo faz sentido. O Daniel também é o tipo de pessoa que eu imagino a sair em Vila Cova de Carros, baixar o teto e ficar simplesmente no carro a olhar para as estrelas, a pensar que corte de cabelo é que ele há de fazer. Este carro permite isso, ok? E não foi aos 30 mil euros, aqui são 26.750. O carro é um usado certificado, é de 2020, tem 900 km. O carro está novo. Está novo, portanto. Ok. Ou seja, tem ainda muitos quilómetros para rodar nas estradas de Vila Cova nas mãos do Daniel. Sim. Agora, vamos lá então ser um pouco mais sistematizados. Prós, cheio de caráter. Acho que dos carros que nós apresentamos, se me permitem a ousadia, este é o carro que tem mais caráter. Eu vou concordar contigo. Particularmente, digo, é o carro com mais caráter por causa desta configuração. Se tivesse outra configuração, se calhar não diria isso. Ok? Acho que esta configuração faz o carro mesmo. Acho que este é o verdadeiro Pocket Rocket. Sim, é berra e alto e tu sabes que ele tem a mania que anda rápido, mas ele também anda rápido. E depois tem uma coisa engraçada. Eu consegui, mediante alguma pesquisa, descobrir quanto é que custam as revisões pequenas e as revisões grandes. O que para um carro afinado, digamos, um Pocket Rocket afinado até quase para ser um track car, nós estamos a falar 300 euros para revisões pequenas, 450 para revisões grandes. Ora, isto não me parece um valor muito excessivo para um carro que, enfim, vai ser espremido, digamos, okay? Sabendo que ele vai ser espremido e que vai ter uma vida ali de condução dinâmica. Os contras: os consumos, nunca esperar nada abaixo dos 7 litros, mais coisa, menos coisa. E exatamente igual ao MX-5, é pouco prático e para Vila Cova de Carros vai ser desconfortável, mas eu aposto que baixo. Sim, mas aquilo, quando apanhar aquele bocadinho de estrada que está frescamente alcatroado, sim. vai-lhe compensar todas as dores de costas e todos os desalinhamentos de coluna que ele tem. Eu concordo contigo a 100% e acho que para encerrarmos este episódio, no fundo acho que as nossas escolhas sintetizam em duas para o Daniel, que é aquilo que nós achamos que ele deveria comprar e aquilo que se calhar é mais sensato, e isso vai ficar entre o de Júlia e o 500. Acho que é a escolha mais difícil que nós damos a alguém neste momento. É a mesma coisa que dizer, olha, qual dos teus braços é que tu preferias perder? Ok, excelente analogia, mas eu acho que com isto esperamos uma resposta do Daniel. Exatamente, acho que acabamos aqui numa excelente nota e ficamos à espera do feedback do Daniel. Não peçam que vem uma longa-metragem e nós depois temos que submeter aquilo aos Oscars e não dá. Bom, meus caros, obrigado por terem visto o nosso 5º episódio. Não se esqueçam de fazer like, comment e subscribe. Ficamos à espera do feedback do Daniel e vemo-nos numa próxima. Até para a semana, que nunca é uma semana. Até para a semana, que nunca é uma semana. Até para a semana, que não é para a semana. Que não é uma semana.